ao Empreende 360, um podcast sobre os bastidores do empreendedorismo. Eu sou o Lucas. Eu sou a Rúbia. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é comumente bem discutido entre os empreendedores, principalmente na hora de começar, que é como estruturar o seu produto, como criar o seu produto e da ideia até entregar realmente ele para o mercado. E para falar sobre isso, Daniel Sampaio, especialista em produtos, está aqui com a gente para contribuir bastante. Então, Dani, seja bem-vindo. Tá, já obrigado pelo convite. E espero contribuir bastante aí. Não, com certeza. E para a gente começar falando de produto, então, vamos entender esse caminho completo, né? Então, poxa, virei empreendedor agora. O que eu preciso fazer para começar a pensar em produto? Bom, primeiro você precisa ter muito claro qual é a ideia do seu produto e qual a dor ele quer resolver. Né? A gente dentro da área de produto, a gente fala que a gente não cria soluções, a gente não faz mirabolâncias, a gente resolve uma dor. Assim como diversas empresas que existem hoje, ou criaram um produto novo, uma linha nova, algo novo, mas existem várias empresas que simplesmente pegaram o mercado já que já existia e simplesmente criaram um produto focando em uma dor daquele mercado. Então, a gente diz que o gerente de produto, ele é um profissional que ele vai olhar a dor, a necessidade e vai gerar uma solução a partir disso. Então, qual a dor que o seu produto está... A primeira pergunta que você vai se fazer, qual a dor que o seu produto está resolvendo? Qual a dor que o seu produto quer resolver, né? E a partir desse momento você vai trabalhar ali, fazer toda... A gente tem um passo a passo ali de produto, né? Tem ideação, aonde eu vou começar a pensar no produto, qual vai ser seu público-alvo, tudo mais. Tentar prototipar ao máximo esse produto, deixar de uma maneira que ele possa ser utilizável, mas a gente fala muito de MVP, né? Mínimo produto variável, falando em português. Mas se você começa uma prototipação, você faz uma prototipação, começa a testar esse produto, avaliar, dificilmente você vai ter sucesso se você já for para o produto final. Primeiro que você vai gastar muito tempo e pode ser que você perca o time e você construa um produto que não vai resolver 100% daquela dor. Cara, isso é bem interessante porque acho que esse deve ser o maior erro, pelo menos que eu vejo, né, de empreendedores. É isso, a pessoa fala, não, legal, tive a ideia do produto. E ela, enquanto o produto não tiver perfeito, 100% do jeito que ela quer, ela não coloca no mercado, né? E aí, às vezes, você demora muito tempo para deixar ele perfeito, e aí quando você coloca no mercado, não é o que o cliente quer, não resolve problema nenhum, ou você já até perdeu o timing, né? E ele falou uma coisa muito legal, que essa questão, não necessariamente, aliás, não necessariamente mesmo tem que ser algo, nossa, inovador, ninguém faz. Não. Pode ser um produto que, inclusive, já tenha, mas o jeito que você está fazendo, a dor ainda tem uma demanda grande. Então, exato. Né? Nós temos exemplos de grandes empresas, são as maiores empresas hoje do Brasil, que simplesmente foram resolver uma dor de clientes, atacaram uma dor de clientes. Você pode citar nome? Pode. A gente dentro da produtos está muito no Nubank. Existia uma necessidade de existir mais um banco dentro do nosso sistema? Eu estava pensando isso essa semana sobre... Não existia a menor necessidade, porque a gente já era atendido. Mas qual a dor que ele atendeu? Ele tirou a necessidade de eu ir até o banco, ele tirou a necessidade de eu conversar com o meu gerente, de tentar resolver. Ele simplesmente me colocou tudo na minha mão, na palma da minha mão, e eu mesmo resolvo. E facilitou esse processo. Né? E ele forçou todos os bancos tradicionais a se digitalizarem também, né? Mas ele atacou uma dor. Ele começou pequeno. Hoje você olha no Nubank, ele tem uma gama de produtos gigantescas. Então, ele tem seguro, ele vai ter conta corrente, mas ele era um cartão de crédito. Então, quando você tem uma ideia do seu produto, começa pequeno. Você não precisa já entregar o produto final. O Nubank começou com um cartão, e aí eu lembro que na época era por convite, né? Não era uma coisa assim, vem, abre. Não, você só entrava se tinha o convite. Então já criou um pouco ali do boca a boca, já criou um pouco ali uma exclusividade, né? Vamos dizer assim. Tinha benefício, você ganhava esses R$10. Eu não lembro se o Nubank fazia isso, mas eu lembro que tem sempre tem várias empresas fazendo isso. Você indica e ganhava tanto. Exato. Isso é uma sacada. E o Nubank ainda foi uma sacada sensacional, porque o cartão de crédito é um produto
que ser exclusivo sempre esteve, porque tem o Black, tem o... Exato. Então os caras conseguiram criar um cartão para o público médio, baixo, e ainda assim manter esse caráter de exclusividade no lançamento, né? Exato. Foi Então, começaram pequeno, com um cartão de crédito. E quando você pensar no seu produto, seja ele produto digital ou um produto físico, tente quebrar em etapas as entregas desse produto, porque você pode ter uma ideia de que o seu público é X, que seu público X quer aquilo, que você está resolvendo aquela dor daquele público X. Legal. Vamos começar pequeno e entendendo e testando, experimentando. Que normalmente muda, né? Exato, porque às vezes... na nossa cabeça. Exato, não é o que está na realidade. Eu já trabalhei em aplicativos, empresas, startups que vieram para resolver uma dor, a ideia era de resolver uma dor, nós tínhamos uma ideia de público-alvo e simplesmente mudou ao longo do tempo. A gente percebeu que, não é isso, né? E olha que foi muita pesquisa de mercado, muita conversa com o cliente, né? E entendendo se a gente realmente estava resolvendo uma necessidade, a gente tinha uma ideia. Mas as coisas mudam e está mudando cada vez mais rápido. É muito rápido. Tá mudando, tá tudo. Então, às vezes, até na época da ideação, tá ok, mas daqui um mês lança alguma coisa, mudou o comportamento de tudo. Exato. E aí... Sabe o que eu lembrei? Do lançamento do Pokémon GO, que é um joguinho de Pokémon pra celular, que você anda na rua com realidade aumentada capturando. Eles lançaram o jogo, claro, lá no Japão, com um foco 100% em criança. Aqui no Brasil, explodiu entre os adultos. Sim, porque no Brasil, você primeiro, tava na rua, você não vai andar sozinha na rua com o celular. E o público hoje da nossa idade, aqui de 20 a 30, 40 anos, é a galera que quando era jovem, era criança, gostava de Pokémon e não tinha acesso. Então é isso, eles lançaram com um público e aqui pegou em outro público completamente. Exato, acho que não só aqui, acho que no mundo todo. Acho que eu vi um vídeo nessa época, num parque em Nova York, que apareceu um Pokémon raro. Nossa, aí foi uma correria. E era engraçado, porque eu também jogava. Era engraçado. Segredo revelado. Às vezes a pessoa falava, acho que eu vou no mercado só para pegar uns Pokémon no caminho, né? Era mais ou menos isso. Então, isso é um exemplo claríssimo de quando você lança um produto com uma ideia, com um público específico, e ele vai muito mais para o outro lado, né? Então, a grande ideia do seu produto é experimentar, prototipá-lo, experimentar, e dividir em etapas. Dividir em etapas, exato. Quais seriam essas etapas? Bom, primeiro a primeira etapa, eu diria que é o protótipo. Você precisa ter um protótipo do seu produto, tá? Uma primeira ideia ali. Eu tenho aquele protótipo, eu vou apresentar esse protótipo para algumas pessoas, tá? A gente tem diversas linguagens, a gente fala wireframe, um protótipo, seja um produto físico ou um produto digital. É você ser capaz de enxergar o que aquele produto vai ser. Exatamente. O protótipo é essa ideia. O protótipo, e você vai deixar as pessoas experimentarem. Sem guiar, sem ficar falando. Clica aqui, vai ali, pega aqui. A pessoa tem que ter experiência dela. Olha e me diz o que você acha. E o protótipo ele pode ser funcional, claro, mas não vai te levar muito para lugar nenhum, mas você já vai ter uma ideia, né? Ou você pode fazer uma landing page, que é uma página, a gente chama fake door, uma porta falsa, para você ver o interesse das pessoas naquele tipo de produto. Então são várias maneiras de fazer um primeiro lançamento ali, né? Então vamos supor, você teve uma ideia e você lança uma página na internet falando, olha, clica aqui e você vai acontecer tal coisa, a ideia do seu produto vai estar ali. E você vai ver se as pessoas vão clicar, vão fazer o cadastro ou vão para algum lugar. Provavelmente quando ela clicar no botão vai falar, obrigado, não acontece nada para a pessoa, mas você pegou ali um interesse. A gente chama de fake door. Essa é algumas das maneiras, tá? Aí o segundo momento, aí você já começa, então vamos supor que você teve a fake door, você viu o endereço, ou você fez o protótipo, você entendeu a real necessidade, e a partir da interação das pessoas com o seu protótipo, você vai começar a entender melhor se você está no caminho certo ou não. Então você já vai começar a construção de um primeiro MVP, que é o mínimo produto viável. Então, vamos voltar para a ideia do Nubank. O cartão do Nubank era o MVP deles. Então, eles lançaram o aplicativo com as funções básicas de um cartão de crédito.
que você olhava a sua fatura, via o que você comprou e pronto. Não tinha conta corrente, não tinha seguro, não tinha investimento, não tinha nada, não era nada. Nubank, mas nem era um banco. Não, exato, nem era um banco. E qual foi o interesse da população em ter um cartão que não cobrava taxa, né? E não te trazia nenhum status. Se você pensar, não me dava pontos, não me levava para aquelas salas, Sala no aeroporto. Sala no aeroporto, nada. Simplesmente o fato de qual o interesse das pessoas terem um cartão que não vai me cobrar taxa e que vai ser 100% online, você vai controlar tudo isso online. Então, a estratégia deles, através do cartão, eles cresceram muito, tiveram uma base muito grande de clientes, e aí eles, quando viraram um banco, já tinha uma base grande. Aí teve essa conversão. Criando esse Exato, esse ecossistema todo que eles têm hoje. Então, sempre pense em começar por partes. Qual que é a primeira dor que você quer resolver? E a partir disso, você vai evoluindo. E não pense assim, primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou lançar o cartão, em seguida eu vou lançar a conta corrente, em seguida eu vou lançar o seguro. Não! Pode ser que você tenha isso em mente. Você, como ideador da ideia ali, a pessoa que teve a ideia, como criador da ideia. Mas aí você lança o primeiro produto, a primeira parte do seu produto. E você começa a interagir com seus clientes, com as pessoas, a conversar, a entender, a ter métricas para isso, né? A gente sempre, dentro de produto, a gente sempre trabalha muito próximo com os dados, muito próximo com métricas, para entender qual o próximo passo. A gente tem uma ideia qual é o nosso próximo passo, mas pode ser que o nosso próximo passo não seja lançar o Pokémon para crianças, mas ser o Pokémon para adultos. Não é o que você quer. Né? Não é o que você quer, é o que o mercado está pedindo. E aí você tem que ter muita sensibilidade a isso. Tá? Muitas vezes você, como criador de uma ideia, como criador de um produto, você é apegado a ele. Você tem um apego. Existe a questão do apego. Isso é importante. A gente estava falando sobre isso essa semana. Exato. E aí, quando você lança esse MVP, você tem que desapegar. Essa ideia, você já fala, não, porque depois eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, eu vou Você já tem na sua mente, né? Você já é o Bill Gates lá na frente, sei lá, o Elon Musk, você já tá pensando, dominou o mundo. Mas você vai ver que não, o seu cliente, o seu público, ele não quer aquilo. Muitas vezes ele quer que você continue naquela mesma ideia, ou que pule algumas etapas, porque algumas coisas que você está pensando ali na frente não é. Você tem que desapegar um pouco. E essa é a grande dificuldade. Posso trazer um case pessoal claro. aqui compartilhado com o Lucas? Essa semana foi uma semana muito interessante, porque a gente está nesse processo de uma construção. E assim, as pessoas até não, né? Até para nossa surpresa, a porcentagem de aceitação está sendo muito alta. Legal. Né? Eu até brinquei, eu falei, eu tô até desconfiada. Mas a verdade é que começou a vir uma demanda que a gente não tinha pensado e que ela tá virando o principal produto se bobear. Então, é bem o que você... E aí eu falei para ele, eu falei, desapegada total. O que tiver que fazer pra gente fazer se pivotar, vamos pivotar, porque é importante. As pessoas é que validam as coisas. Exato, né? Exato. Então, às vezes um erro do empreendedor, o erro do CEO, né, vamos falar assim, eu estou apegado à minha ideia e eu quero fazer ela funcionar. E quando você contrata alguém de produto, ele vai ser uma pessoa boa de produto, ele vai te desafiar, ele vai te colocar e vai te falar os dados, as métricas, os clientes estão falando outra coisa. Não é isso que você tem que lançar em seguida, é isso aqui. É isso que a gente tem que fazer em seguida. E se você não desapegar e acreditar na pessoa que está do seu lado, ou acreditar nos números, ou, né, no caso, acreditar nos números, nas métricas mesmo. No que a pessoa está dizendo. Ouvir, exato. Né? Ouvir, pode ser que você morra na praia. Entendeu? E essa é a parte mais difícil, eu acredito. Né? Eu já trabalhei com algumas pessoas que criaram negócios e já tive experiência de brigar mesmo, falar, não, isso não é o caminho agora. Aqui está mostrando que o caminho é esse, né? E fomos, né? Claro, pelo caminho da métrica. As pessoas são teimosas, são apegadas à ideia, mas elas são muito inteligentes também para entender, né? As pessoas que eu trabalhei, eu digo, foram muito inteligentes. E a gente foi fazendo o caminho
né? E chegou um momento que a ideia dele chegou na ideia dele que ele queria, naquilo que ele queria construir, mas o caminho não foi uma linha reta, o caminho foi uma volta um pouco maior. É porque, né? realmente, para quem tem uma ideia, né? Fala, poxa, eu acabei de ter uma ideia aqui, eu quero abrir uma empresa. Eu abro uma empresa, eu coloco isso para rodar, isso começa a funcionar. E aí eu contrato gente, aí eu já tô com 50, 60 pessoas na minha startup. E alguém vira para mim que eu contratei e fala, cara, não é por aí, bate, não é? Bate. Eu construí tudo, assim não é por aí. Mas o sócio ali, o seu, tem que entender que para chegar até onde ele chegou, foi por ali. Mas não quer dizer que daqui para frente vai continuar. Exato. Então, tem que ter essa sensibilidade. E assim, o tempo todo você tem que estar experimentando. Eu não quero ficar falando muito termos de técnicos de produto, mas, por exemplo, tem algumas coisas que a gente usa bastante de produto, que a gente fala tanto, vamos experimentar, mas é uma coisa simples, é um teste AB que a gente fala, né? Então eu tenho um produto, eu não sei se é melhor, vamos pensar no produto digital, eu não sei se é melhor eu colocar essa imagem ou a outra imagem. Vamos pegar um exemplo bem simples. Tá bom, eu vou fazer um teste AB. Metade da minha base eu vou colocar a imagem 1 e na metade da minha base eu vou colocar a imagem 2. Qual converteu melhor? A imagem 2. Então vamos seguir com a imagem 2. Né? Foi indefinido. Aí tudo bem, aí a gente melhora esse teste, coloca mais algumas coisas e por aí vai. E a experimentação é tão importante quanto saber o que vai fazer em seguida, quanto as métricas, os dados, porque a partir dali você vai ter um norte do que seguir. Tá? É muito difícil você ter o próximo passo, ter muito claro o próximo passo, sem ter essas experimentações, sem ter as métricas, sem ter os números ao seu favor, sem ter as pessoas, seus clientes falando ao seu redor. É muito importante ouvir. Posso? Uma coisa que eu ia falar é que nem a gente estava falando, pensando nessa crescente, né? Você começa com 1 e aí você vai... E também existe a movimentação contrária. Você até começou com 1, você cresceu, mas aí percebe que, na verdade, um produto é que se destaca demais. A gente vê muitas empresas fazendo essa movimentação. Não, agora vai ser esse produto, ela se foca naquele produto e vai ser aquilo. Então, ao invés de ter bolo de coco, disso, daquilo, é o bolo de chocolate e vamos nesse daqui. E vamos no bolo de chocolate. Investe todo ali, o marketing e tal. Então, é estar sempre aberto, né? Estar sempre aberto. Em qualquer tipo de produto, pode ser desde uma confeitaria até um produto digital, você tem que estar sempre aberto e entendendo qual que é a necessidade do cliente, né? E estar disposto a ouvir e desapegar, né? Não é propaganda de nenhum, mas tem que desapegar. Então, como criar um produto? Estar disposto a ouvir e desapegar. Vai ficar. Exato. E eu acho que entender também que o processo de produtos, ele é um processo infinito. Exato. Porque às vezes as pessoas ficam com aquela ideia de preciso terminar produto, né? E tudo bem, você pode até terminar aquele produto, mas o processo de produtos é um processo contínuo. Você vai criar outros ou até melhorar aquele. Exato. Então você vai ter que ter, vamos dizer assim, um time de produtos, mesmo que não seja numa empresa digital, né, de produto digital. Você vai ter que ter alguém pensando constantemente em melhorar aquele produto. Então, hoje em dia, vamos pegar alguns exemplos de produtos digitais que são muito utilizados. Vamos falar um pouquinho da área de finanças aqui. Vamos pegar um Spotify da vida, um iFood. Tá pronto ali, certo? O Spotify, eu consigo ouvir todas as minhas músicas, tá pronto. Eles têm diversos times de produto procurando melhorar cada dia mais a experiência do cliente, a interação do cliente, os algoritmos para que cada vez mais eles consigam te oferecer músicas que fazem sentido para você. Né? Porque aí você vai assinar, renovar a assinatura, vai colocar um plano diferente, né? Mesma coisa, você pegar um iFood, um Rappi, eles têm milhares de estabelecimentos já cadastrados ali, a experiência deles comigo, com vocês, com a gente que é cliente final, vamos dizer assim, né? Que compra o produto, é ótima, você tem toda uma experiência legal, ótima, que funciona muito bem. Como que é a experiência com os restaurantes? Tem que trabalhar isso também, a experiência com o entregador, e tudo isso é uma experiência constante, uma constante melhoria, que não tem fim, né? Então,
Pega exemplos de iFood mesmo, começou restaurante, hoje tem mercado, farmácia, tem tudo lá dentro. Clube iFood, assinatura. Clube iFood, assinatura. Esse Clube iFood, por exemplo, é um case que eu peguei uma vez, o ICP deles, né, eu já falando a sigla aqui. Ideal Customer Profile, que é o perfil de cliente ideal. Então, pensando no ICP, que é o cliente ideal, o perfil do cliente ideal, você precisa entender isso. Eu peguei uma vez um caso do iFood, estava fazendo para uma empresa, e aí comecei a pesquisar e vi o caso do iFood, né? E aí chega num detalhe que muitas vezes a gente acha que é besta, né? Mas você fala assim, não, quem que é o cliente ideal do iFood? É solteiro, mora sozinho, na zona oeste de São Paulo, e gasta um ticket médio de tanto, assim no Clube iFood, assim, assado. Ou quando você cria uma persona ideal, um detalhe, tem que chegar num nível de detalhe que você, quando você pensa, você cria aquela pessoa na sua frente. Então fala assim, a pessoa ideal do meu produto é a Arlete, de 35 anos, que vive em São Paulo, casada com um filho, tem um cachorro chamado Rex, e ela costuma frequentar tais lugares, ela gosta de assistir, sei lá, Big Brother, e nos fins de semana ela gosta de ir no Parque Ibirapuera. É de chegar nesse nível, de você pensar e olhar e materializar essa pessoa na sua frente. Chegar nesse nível. Porque aí você vai entender o comportamento dela, né? O comportamento da pessoa, né? Quando você entende o comportamento e quando o meu produto entra no dia a dia da pessoa, é muito mais fácil. Quando você pensa, vamos pedir vamos pedir comida? Abre o iFood na hora, né? Um exemplo, né? Eu particularmente. Ou abre outro. Você não pensa mais em ligar. Não vai abrir mais a gaveta, achar o folder. Não, você vai abrir ali. E assim, a mesma maneira, os restaurantes têm que pensar que tá vindo pelo iFood, beleza, mas ele tem que dar uma experiência legal, porque a partir do momento que eu entro no iFood, eu tenho 800 mil pizzarias ali para escolher, né? E se eu tenho uma lembrança boa daquela pizzaria, e aquela pizzaria me conhece, tem pizzaria que eu peço porque eles sempre mandam um bilhetinho escrito, oi Daniel, obrigado, tal, você tá com a gente desde o começo. Exatamente. São coisinhas... O diferencial, né? O diferencial. Então não é só pensar no produto, mas na experiência. Exato, você pensa. A experiência do produto em si precisa ser... eu tinha uma empresa que a gente trabalhava na startup, a gente falava que tem que ser chablau. Tem aquele negócio que você abre e fala, chablau, nossa, é isso que eu quero, entendeu? Tem que ser chablau. Vou usar essa quando a gente estiver olhando. Eu ia te perguntar, ia falar agora para encerrar qual que é o ponto principal para quem vai desenvolver um produto. Mas acho que é isso, né? A experiência, precisa ter experiência. Porque a grande diferença de como você fazia produto antigamente para hoje é a experiência. A gente tem muito, né? Então, quando você vai abrir um aplicativo de banco, se a experiência não é boa, se é confuso, você já vai para o outro banco que é mais tranquilo, que é mais fácil, que está muito mais à mão, né? Se a sua experiência com um restaurante não foi tão legal, você não vai voltar lá. Eu estava vendo até uma pesquisa sobre detalhes a ponto do tamanho da letra. Exato. Letras muito pequenas, as pessoas tendem a procurar coisas que são mais visíveis à leitura e tudo. Então você vê coisas que às vezes nem tem a ver com o produto. Não. Mas é a experiência. Mas tem a ver também, né? Sim, quando você está criando um protótipo de um produto, você vai ter um time de design ali trabalhando com você. Tudo isso é pensado. O texto que está sendo colocado ali está muito grande, está confuso. Dependendo do seu tipo de produto, pode ser que seja um mercado um pouco que use alguns termos mais confusos, mas você quer simplificar isso, você quer trazer uma experiência mais simples, está confuso, o cliente tem que passar por muitas telas, né? Então, tudo isso é pensado para otimizar essa experiência do cliente e que seja muito simples. Ele simplesmente, eu quero ouvir uma música, eu vou abrir e vou clicar e vou ouvir. Em 3 cliques eu estou ouvindo uma música. Ou em 3 cliques eu comprei uma ação, que era a outra empresa que eu trabalhava, o Lucas conheceu bem.
A gente falava 1, 2, 3 trade, que era Guru Investimento. Com 3 cliques eu conseguia comprar uma ação. Sim. A grande diferença da experiência do que quando você olhava uma tela de bolsa de valores, aquele monte de números, se assustava. Os gráficos subindo e descendo, e você fala, você tô começando nesse negócio agora, não, obrigado, né? Aí quando você vê, não, clica aqui, clica aqui, clica aqui. Nossa, comprei uma ação. Isso digital, ele trouxe muito, né? Essa questão de facilitar e simplificar e o visual. Exato, então, exato. acho que quanto mais esse tipo de experiência, a experiência tem que... mais fácil de chegar no consumidor. Ela tem que ser simples e chablau ao mesmo tempo. Simples e chablau. Essa frase pode. Simples e chablau. A experiência é a chave do negócio e a experimentação. Então pensa bem no seu produto, quebra em fase, experimenta bem, traz uma experiência legal, que não vai ter. Daniel, se alguém tiver alguma outra dúvida aqui, quiser entrar em contato com você, por onde pode fazer isso? Pode me achar no Instagram, Daniel Sampaio Silva, LinkedIn também, Daniel Sampaio, tá? Acho que esses são os 2 principais aí pra gente... A gente coloca o link lá no... Isso, coloca o link do meu LinkedIn, do meu Instagram aqui, aí pode entrar em contato, a gente troca uma ideia. Super obrigada. Obrigado a vocês. A sua presença aqui foi chablau.